Antes de começar, gostaria de pedir a vocês deixar seu like e também inscrever-se no canal. Uma heel turn que é o Nani Patos que chocou bastante o universo da WWE foi a heel turn do Seth Rollins, cara. Porque assim, o Shield vinha em boa fase, né? Eles vinham de várias vitórias, né? De grandes combates e vinham de duas vitórias seguidas em cima do Evolution, tá ligado? Aí, tipo, no dia seguinte, o Evolution acabou se desfazendo, se dissolvendo, né? Porque o Batista acabou se retirando. Aí tava lá no main event e pá. Aí depois tava o Shield lá em ringue. O Shield tá vindo na fase boa, né? Até então. Aí apareceu o Triple H junto com o Randy Orton. Aí o Triple H começou a falar no microfone e tal. O Seth Rollins foi, pegou umas cadeiras. Aí pra ajudar os amigos, né? Aí depois tava lá. Aí o Triple H começou a falar. Aí depois fez: a autoridade sempre tem um plano B. E cara, eu lembro que na hora, quando o Seth Rollins, antes dele dar a cadeirada no Dean Ambrose, eu lembro que tinha uma pessoa na plateia. Não! Aí deu a cadeirada no Dean Ambrose, aí depois deu uma cadeirada no Roman Reigns, deu cadeirada nos dois. E o Seth Rollins se uniu à autoridade, cara. Um heel turn que chocou, porque se o Shield viesse numa fase ruim, tudo bem, mas o Shield vinha em fase boa, eles iam de várias vitórias. Então, é uma stable que tava indo bem, e de repente o Seth Rollins trai eles. E essa heel turn que foi boa pra carreira do Seth Rollins, né? Porque o Seth Rollins, depois disso, ele virou o nome que ele é hoje, né? Porque lá na época, até então ele tinha ganhado só um título de tag, né? Mas depois ele ganhou o Mundial, ganhou o X que ele ganhou hoje, e virou a estrela que ele é hoje, né? Então, tipo, eu acho que foi uma heel turn muito importante pra carreira do Seth Rollins, ele entrando pra autoridade, né? E foi uma grande heel turn também, e também, isso também é chamado de plot twist, né? Porque, cara, ninguém esperava. Eu duvido muito que alguém esperava que o Seth Rollins ia trair o Shield e na melhor fase deles que eles estavam, tá ligado? Cara, uma heel turn tem que ser citada foi a heel turn do Ciampa em cima do Gargano, cara. Porque assim, o Ciampa e o Gargano eram uma grande tag, né? O DIY era uma grande tag, uma tag muito querida na NXT, ganharam o título de tags, né? Fizeram um grande reinado pelo título de tags, apesar de não ter sido em si tão longo, mas fizeram um reinado com grandes combates. E tipo assim, era uma tag que fazia grandes combates e tinha muita química em ringue. Então, e também tipo, eles eram muito unidos. Aí eles pegaram o título de tags para os Autos of Pain, né? Foi o revanche deles no NXT Takeover Chicago. Aí o que aconteceu? Eles foram ter revanche. Eu lembro que na época os campeões eram os Autos of Pain, que no caso foram os caras no qual eles tinham perdido de tags, né? Foram ter sua revanche, não conseguiram vencer, perderam, mas aí no final estavam caminhando lá, né? Aí no momento eu tava até pensando, pô, depois de sair eles vão pro main roster agora, né? Agir como lá no main roster, como tag e tal. Aí de repente, lá no finalzinho, quando os dois estão na saída, né? Tá aparecendo até o letreiro, aquele letreiro que aparece quando o show tá pra finalizar. O Ciampa pega o Gargano e joga ele naquele letreiro iluminado que tem na entrada tem na entrada, né? Jogou ele, atacou, mano, bateu bastante no Gargano e atacou muito, cara, o Gargano, e todo mundo chocado, porque é completamente inesperado que o Ciampa ia fazer isso, tá ligado? Então, assim, completamente inesperado. E fora que essa heel turn aí do Ciampa levou muito a carreira dele, né? Porque o Ciampa, quando ele voltou pra WWE, o cara voltou bem fortão. Voltou com um novo personagem, né? Um personagem de psicopata, né? E também ganhou o título do NXT, né? Depois dessa heel turn dele. Fez um grande reinado, um dos melhores reinados das últimas décadas. E tipo assim, um heel raiz, tá ligado? Vocês têm uma ideia, o maluco não tinha nem entrada. Então era Rio Raiz, que a gente só escutava as vaias dele, tá ligado? Como se as vaias dele fossem a música dele. Então, cara, pelo amor de Deus, uma heel turn do caramba e que chocou bastante o universo da WWE. Eu duvido que alguém esperava isso aí. Cara, uma heel turn também que chocou bastante o universo da WWE foi a heel turn do Sami Zayn. Ela chocou pelo simples fato de não ter tido sentido. Porque assim, o Kevin Owens, ele sempre atrapalhou muito o Sami Zayn, tá ligado? Eu lembro que ele atrapalhou muito. Eu lembro que nós estávamos no NXT, o Kevin Owens, ele que acabou com o reinado do Sami Zayn. Ele atacou o Sami Zayn várias vezes, lesionou o Sami Zayn várias vezes. No main roster, a mesma coisa. Então, assim, os dois eram muito rivais. E fora que, também na época, o Kevin Owens estava rivalizando com o Shane McMahon para ter um combate no Hell in a Cell. E nesse meio termo, o Kevin Owens acabou atacando o Sami Zayn e também jogou ele na quina do ringue, aquele powerbomb que ele fazia na quina do ringue, né? E inclusive foi o Shane McMahon que salvou o Sami Zayn.
Aí fomos ter o combate no Hell in a Cell, né? Tendo lá o combate do Shane contra o Kevin Owens. Rolando lá o combate, pá. Aí um certo momento lá no final do combate, né? O Kevin Owens ele meio que cai em cima da mesa dos comentaristas. E o Shane foi fazer aquela loucura dele de pular de cima da jaula, né? Quando de repente o Shane McMahon cai e ele cai no nada, em cima da mesa. Porque a gente pensando, o Kevin Owens saiu da mesa. Só que não, cara, o Sami Zayn aparece e puxa o Kevin Owens da mesa, fazendo uma heel turn. A galera, todo mundo ficou sem entender, né? Porque, cara, como é que o Sami Zayn pode ajudar ele? Aí no dia seguinte, os dois passam a ser muito amigos e o Sami Zayn fala que... porque quando ele me jogou na quina do ringue, eu recuperei meu sentido e sei que o negócio ia ficar lá dele, que era meu amigo, não sei o que. Heel turn completamente sem sentido, cara. E, tipo, por isso que ela foi chocante, porque não tinha o mínimo sentido disso acontecer. Ninguém esperava, eu duvido muito. Até porque ele não tinha motivos para ajudar o Kevin Owens, ele tinha zero motivos. Então, foi uma heel turn que chocou bastante o universo da WWE, né? Nesse caso aqui, essa heel turn não fez muito bem pra carreira do Sami Zayn não, né? Porque todos sabem que o Sami Zayn fez um péssimo papel de heel, né? Uma heel turn também que chocou bastante o universo da WWE foi a heel turn do CM Punk. Porque o CM Punk, na época ele tava sendo queridinho, né? Até eu tava ultrapassando até o John Cena em questão de vendas. Aí no Raw número 1000, eu lembro que o John Cena desafiou o CM Punk pelo título mundial. Porque o John Cena era o Mr. Money in the Bank na época. E ele desafiou o CM Punk no Raw número 1000 para os dois se enfrentarem pelo título. E o John Cena nesse meio tempo, ele também tava meio que rivalizando com o Big Show, né? Aí tava lá tendo a luta, o John Cena aplicou um STF no CM Punk. A gente tava naquela laço, o CM Punk ia dar até pauta, se ia sair. Aí o Big Show aparece, ataca o John Cena, o combate acaba por desqualificação. Aí aparece o The Rock, que tava presente lá naquele Raw, para ajudar o John Cena, né? Ataca o Big Show. Quando ele ia fazer um People's Zero no Big Show, o CM Punk, que no momento ele tava indo embora, mas ele volta, ataca o The Rock e tipo, já chocando todo mundo. E como se não bastasse, ele pegou e fez um Gorosif, né? Um GTS em cima do The Rock. O CM Punk, que tava vendo o queridinho do público, passou a ser muito vaiado pelo público, tá ligado? Então, foi um que chocou muito o público da WWE. Até porque o CM Punk atacou um outro queridinho, né? Que é o The Rock. O The Rock é muito querido pelo público. Então, foi uma heel turn muito chocante mesmo. Cara, os Hardy Boys sempre foram uma tag de muita relevância na WWE, né? Já ganharam várias vezes o título de tags. Porém, carreira solo, todos sabemos que não é bem assim, né? A carreira de solo de ambos foi bem discrepante. O Jeff Hardy sempre ganhou muito mais coisa na WWE. Já ganhou 3 mundiais, é Grand Slam. Já o Matt Hardy não tem essas conquistas e não é em si tão lembrado das conquistas dele, né? Então, tipo, ele meio que sempre é ofuscado pelo seu irmão. Porém, eu lembro que na época o Jeff Hardy, ele era o campeão mundial e ele foi enfrentar o Edge pelo título mundial, né? Que no caso estava com o Jeff Hardy. Isso no Royal Rumble. Em um certo momento do combate, a Lita, que era a manager do Edge, ela tentou ajudar o Edge. Só que aí apareceu o Matt Hardy e todo mundo pensando, ele pegou a cadeira e pensando que ele ia bater no Edge, só que não, cara, ele bateu com a cadeira no seu próprio irmão Jeff Hardy. Mais tarde ele revelou que o grande motivo dele fazer isso com seu irmão é porque o Jeff Hardy chegou ao topo e ele não, meio que com inveja do seu irmão. E detalhe que no passado o Matt Hardy e o Edge eram grandes rivais, né? Isso que a WWE fez uma kayfabezinha, mas com a storyline da vida real, né? Já que a Lita, ela é ex do Matt Hardy. A heel turn também que eu não podia deixar de citar aqui foi a heel turn do Stone Cold, né? Porque assim, o Stone Cold ele tem uma grande história com o The Rock, né? Os dois eram grandes rivais, mas já rivalizaram várias vezes pelo título de tags. Porém foram ter um combate no WrestleMania, né? Na WrestleMania 17, os dois vão se enfrentar. Aí tá lá o combate rolando. E o que acontece, cara? O Vince McMahon aparece, lembrando que todos aqui devem saber que o Vince McMahon no passado já rivalizou muito com o Stone Cold, né? Os dois eram grandes rivais no passado, foi uma das grandes rivalidades. Só que todo mundo tava achando que o Vince McMahon ia ajudar o The Rock, né? Pô, não faria sentido ele ajudar o Stone Cold. Só que ele acaba ajudando o Stone Cold, cara. Sim, ele acaba ajudando o Stone Cold e o Stone Cold se une ao Vince McMahon. Então, tipo, os grandes rivais ali se unindo para atacar o The Rock, cara, chocou bastante, porque ninguém esperava isso do Stone Cold. Ele podia até tornar heel, mas
se unindo ao Vince McMahon, os dois que eram grandes rivais no passado. Cara, foi bastante chocante essa heel turn. Eu mesmo nunca vou esquecer ela. Uma heel turn também que chocou o universo da WWE, cara, foi a heel turn da Bayley, né? Porque assim, a Bayley, ela sempre foi aquela menina toda boazinha, né? Toda alegre, abraçava todo mundo, era super gente boa. Aí assim, só que assim, muita gente não gostava desse personagem da Bayley, né? O personagem tava chato. Eu particularmente nunca gostei desse personagem todo alegre dela. Aí assim, só que a Bayley sempre foi a bobona, tá? Toda amiguinha, não sei o que, toda aquela menininha. Aí um certo show do Raw, eu lembro que a Becky Lynch, ela já era campeã na época, e ela começou a rivalizar com a Sasha Banks, né? Aí, a Sasha Banks, no meio do combate, eu lembro que eles estavam fazendo combate de tags, que era uma tag da Bayley e da Becky Lynch contra Alexa Bliss e Nikki Cross. Aí tá rolando combate, a Becky Lynch estava dominando, a Nikki Cross e a Alexa Bliss também, né? Tava dominando as duas. Só que aí a Sasha Banks apareceu no meio do combate para atacar a Becky Lynch, né? Já que as duas estavam rivalizando. Ela pega uma cadeira, começa a dar cadeirada na Becky Lynch. Aí a Bayley aparece do nada e toma a cadeira da Sasha Banks. Só que aí a Bayley pega e começa a dar cadeiradas na Becky Lynch, fazendo assim o heel turn, né? E ela muda completamente de atitude, cara. A Becky Lynch fica completamente diferente. Ela corta o cabelo, ela muda a roupa, ela fica uma menina séria. Aqueles balãozinhos que tem na entrada dela, ela destrói tudo. E fora que ela ganhou o título de tags, né? E também ganhou o título mundial da feminina, né? Do SmackDown. Então foi a heel turn que levou bastante a carreira dela. Ela cresceu bastante na empresa, né? Questão de títulos, começou a ganhar mais títulos, terminados longos. E foi uma heel turn completamente que chocou o universo da WWE, cara. Eu achei muito inesperado essa heel turn da Bayley. Particularmente eu achei, muita gente também achou, né? Eu lembro que lá na arena, muita gente ficou chocada. Cara, uma heel turn que eu não podia deixar de citar, que inclusive é a mais recente aqui da lista, foi a heel turn do Shorty G, ou Chad Gable, como vocês preferirem. Mas o fato é que o Chad Gable, ele que vinha sofrendo muito bullying na WWE, né, por ser um cara baixinho, que eu nem acho ele tão baixinho assim, mas tudo bem, se a WWE gosta de colocar isso aí na kayfabe. Mas cara, o Chad Gable, ele vinha meio que embaixo, né, vinha perdendo bastante. E vinha sendo muito zoado por ser um cara baixinho. Eu lembro que no passado ele já rivalizou muito com o King Corbin, né? Não sei se vocês lembram, inclusive lá pelo King of the Ring. Aí um pouco depois do King of the Ring rivalizaram bastante. Só que aí, tipo, eles rivalizaram, pá. Aí depois o King Corbin meio que saiu por cima, né? Aí, há poucos dias atrás, inclusive essa heel turn aconteceu. Mas o fato é que o King Corbin, pelo menos desde que ele tá saindo, ele tá rivalizando com o Matt Riddle, né? Aí no show do SmackDown, os dois começaram a se bater lá, porque o Matt Riddle meio que atacou o King Corbin. Aí o que aconteceu? O Chad Gable apareceu e atacou o Matt Riddle, tá ligado? E todo mundo ficou, nossa, que isso, cara? O Shorty G atacando o Matt Riddle. Caraca, todo mundo ficou chocado, cara, porque, mano, óbvio que chocou, porque você lembra que o King Corbin foi um dos primeiros a começar com esse negócio de que o Chad Gable era baixinho, esse bullying com ele, foi um dos primeiros. E simplesmente agora o Shorty G tá defendendo o cara, atacando o Matt Riddle. Então, tipo, foi uma heel turn que chocou bastante, cara. Sem sombra de dúvida, essa heel turn chocou muito. Como menção honrosa aqui, eu vou trazer a heel turn do Dean Ambrose, né? Porque a gente pode dizer, mas a heel turn do Dean Ambrose já é esperada. Beleza. Mas, cara, tem um ponto que, assim, o Dean Ambrose, ele já há muito tempo pra fazer essa heel turn, né? Porque, assim, tinha o Shield lá, pá. Aí ele era o único que não tinha título do Shield. Todo mundo zoava ele por causa disso. Só que assim, todo mundo espera, vai dar heel turn agora, ele não tornava heel. Aí o que acontece? O Roman Reigns, ele acaba ficando lá com aquela doença, né, que todo mundo sabe, ele tem que se retirar da WWE, deixa o título dele vago. Aí um momento bem triste, quase todo mundo triste naquele dia, eu lembro que muita gente ficou triste. Aí o próprio Seth Rollins e o Dean Ambrose foram enfrentar os campeões de tags que na época era o Drew e o Dolph Ziggler. E eles acabam vencendo, né? Aí todo mundo alegra, todo mundo dizendo, eles fizeram isso pelo seu irmão, Roman Reigns. Aí quando a gente menos espera, cara, no momento que a gente menos espera, o Dean Ambrose faz a heel turn e ataca o Seth Rollins. Foi muito chocante, porque foi no momento que a gente menos esperou, tá ligado? A gente esperou um tempão, e no momento que a gente menos esperou que isso não ia acontecer, ele fez a heel turn. Então assim, foi a heel turn que foi chocante, que eu tô vendo com menção honrosa, mas ela tem que ser citada por causa desse ponto aí, porque foi no momento que a gente menos esperou essa heel turn. E também a heel turn do Daniel Bryan, cara, porque o Daniel Bryan ele tinha voltado, né, recentemente de lesão, há alguns meses atrás, aí
vinha meio que em baixa, não tava ganhando títulos, vinha muito em baixa. Aí eu lembro que ele enfrentou AJ Styles pelo título mundial, perdeu. Aí depois ele teve uma nova chance e aí ele ganhou do AJ Styles, só que com low blow, cara. Ele fez um low blow e ganhou AJ Styles. E ele passou a ser um grande heel porque, tipo, o Daniel Bryan era queridinho do público, tinha um movimento Yes. E tipo, ele passou a ser odiado pelo público, passou a vaiar muito ele. Então o cara que era muito querido pelo público passou a ser muito vaiado. Aí ele começou com aquela gimmick dele, natureza, mudou até o título, né? Então o Daniel Bryan também foi uma heel turn até que chocante dele. E também uma heel turn do Randy Orton do Triple H, cara. Porque assim, essa heel turn, né, ela aconteceu no SummerSlam. Porque antigamente Triple H e Randy Orton eram grandes rivais, né? Mas no SummerSlam eles acabaram se unindo, né, pra fazer uma heel turn em cima do Daniel Bryan. Porque, tipo, o Daniel Bryan tinha ganhado o John Cena, né, o Mundial nesse dia. Aí o Randy Orton era o Mr. Money in the Bank, ele apareceu pra fazer o cash-in, né. Só que aí o Daniel Bryan ficou lá esperando o Randy Orton vir. Aí o Triple H chegou, fez um pedigree no Daniel Bryan. E no caso, o Randy Orton chegou, fez o cash-in e ganhou o Mundial, né. Então, tipo, heel turn deles dois, que foi uma grande heel turn, chocou bastante. E heel turn que no caso promoveu o início da autoridade, né, cara? Uma heel turn também que chocou muito foi a heel turn do Triple H em cima do Shawn Michaels, cara. Porque na época, os dois, né, grandes amigos, aí estavam comemorando lá no ringue, aí de repente o Triple H vai e aplica um pedigree em cima do Shawn Michaels. E mais lá na frente o Shawn Michaels começa a receber uns ataques, né, no backstage, e a gente descobre que é o Triple H, cara, tá fazendo esses ataques. E foi uma rivalidade muito interessante, uma das melhores da história da WWE, com certeza. Porque inclusive essa rivalidade marcou o início do Evolution, né? Porque ao meu ver, a melhor stable que já teve na WWE foi o Evolution, cara. Não tem stable melhor que aquela. Então essa heel turn promoveu esse grande início, né? Então é uma heel turn que chocou bastante, porque aconteceu simplesmente do nada. Tá? A Triple H atacando seu amigo Shawn Michaels.